com o objetivo de atingir um bom controle glicêmico que proteja o paciente das complicações. Que objetivo é esse, né? Em números. Seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa feito para o médico que atua como clínico geral ou que atua como médico de família e que atende pacientes com doenças endócrinas, o médico que está interessado em aprender endocrinologia, mas que não teve a oportunidade de cursar uma residência ou uma especialização. Então, se é esse o seu caso, você está no lugar certo. Esse programa ele existe para você ver que é possível aprender endocrinologia de verdade e de um jeito simples, e que isso pode mudar completamente a sua vida profissional. Bom, meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência médica. E o tema de hoje, gente, é: aprenda a ajustar a insulina como um bom endocrinologista faz. É isso aí, hoje a gente tem um tema incrível. Tinha muita gente aguardando por essa oportunidade da gente discutir aqui os ajustes da insulina, né? A insulinização. Então, olha, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo. Por quê? Porque tudo isso faz com que o YouTube perceba que esse assunto, que esse conteúdo é relevante e assim ele distribui esse e outros vídeos meus para você e também para outros colegas médicos que precisam saber de tudo que eu vou falar aqui hoje. E olha, isso vale também para o Instagram, se você está me acompanhando aqui no Insta. Vale também para o Facebook. Compartilhe esse vídeo, mande para outros colegas médicos e deixe o seu like aí, porque isso faz toda a diferença para que esses vídeos, esses conteúdos alcancem, né, um número maior de colegas médicos. Então, é o seguinte, você que atende, né, como um clínico geral, que atende um programa de saúde da família, com certeza você atende pacientes diabéticos que já estão usando insulina e chegam com as glicemias todas descompensadas. É ou não é? Eu estou certa? Me conta aqui nos comentários se você atende pacientes nesse contexto, no seu dia a dia. Porque é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero te mostrar como que você deve fazer o ajuste mais adequado da insulina para o seu paciente, como que um bom endocrinologista faz. Então, assim, mais do que como que um endocrinologista faz, mas como um bom profissional, um bom especialista, um bom endocrinologista faz. Para quê? Para que você possa oferecer para o seu paciente a melhor conduta, o melhor tratamento, para que você consiga ajudar o paciente de verdade a manter as suas glicemias dentro das metas e assim a ficar protegido, né, das complicações agudas e principalmente das complicações crônicas do diabetes. Bom, inclusive é o seguinte, se você pretende se tornar endocrinologista, mas pelo motivo que for, você não teve a oportunidade de fazer residência, você vai precisar aprender a fazer a insulinização, né, dos pacientes diabéticos do jeito certo, porque isso faz parte do aprendizado que você vai precisar adquirir para poder se submeter à prova de título de especialista em endocrinologia e se tornar endocrinologista. Só lembrando que eu sei que tem gente que, muita gente já sabe, talvez você já saiba disso, mas tem gente que ainda não sabe, né, que aqui no Brasil, mesmo se você não fizer residência médica, ainda assim você pode se tornar especialista. Você pode se submeter à prova de título e se você for aprovado nela, você se torna endocrinologista. E para se inscrever para a prova,
Se você não tiver feito residência médica, você pode utilizar o pré-requisito de anos de atuação prática em clínica médica e em endocrinologia. Então, o fato é que, se você atende pacientes diabéticos que estão lá com as glicemias descontroladas, o paciente já está em uso de insulina, ou então você vai iniciar a insulinização, você precisa saber fazer isso direito, né? Isso não é algo assim que você possa pegar e falar assim, não, deixa eu abrir aqui o capítulo do livro, vou dar uma lidinha, pronto, já vou sair sabendo fazer, né? Não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, a gente está aqui hoje para isso, porque eu quero te mostrar como é que você faz isso no dia a dia para te ajudar a oferecer um melhor atendimento aí no seu ambulatório, num consultório, num posto de saúde, enfim, aonde você está atendendo os seus pacientes. E isso vai servir também como uma curva de preparação para você se tornar endocrinologista, se esse for o seu objetivo, tá bom? Então, bora aprender a ajustar a tal da insulina, né? Bom, então, olha, eu falei que a gente vai fazer uma coisa assim, de uma forma bem prática, né? Então, vamos supor que você está atendendo no ambulatório e aí chega lá a dona Maria. Ela é uma paciente diabética tipo 2 há mais de 20 anos e atualmente ela está em uso de insulina e metformina. E aí você bate o olho nas glicemias. Meu Deus! Tá o samba do crioulo doido, né? Glicemia de 300 com glicemia de 70, e, enfim, aquele sobe e desce, uma coisa louca. E aí? Meu Deus! Né? O que fazer? Então é o seguinte, ó, vamos acabar com esse desespero. Aqui hoje eu vou te mostrar como que você deve raciocinar e agir, né, para conseguir ajustar a insulina do seu paciente e ter, né, um bom controle e atingir as metas glicêmicas. Eu sei que isso é algo que aparece no seu dia a dia, né, isso é algo que está na sua rotina de atendimentos, e isso é uma coisa que vai variar, né? Como que você vai fazer o ajuste? É lógico que vai ser individualizado. Porém, existem princípios básicos, gerais, que se você tiver, né, essa noção dos princípios, e a gente vai aplicar juntos aqui, as coisas vão começar a fazer mais sentido para você e você vai ter mais segurança na hora de atender os pacientes. Então, maravilha. Olha, primeira coisa. Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Eu estou até com o meu flip chart aqui. Não sei se você reparou, né? Que ele está aqui bem atrás de mim, aqui do meu lado. Justamente para a gente fazer esses raciocínios direitinho. Olha só. Esse primeiro gráfico que eu desenhei aqui é o seguinte, ele representa como que acontece a produção de insulina em condições normais, fisiológicas, né, no organismo de uma pessoa que tem um pâncreas que funciona normalmente. Então, o que acontece? Ó, aqui, em azul, a gente tem representado a glicemia, certo? E aqui em vermelho, os níveis de insulina. Então, deixa eu te explicar como que isso funciona em condições normais. Então, é muito importante a gente entender a fisiologia para depois a gente compreender como é que a gente vai manejar a insulina, tá? Então, vamos lá. Um indivíduo, quando ele está em jejum, né? Ele vai ter a sua glicemia lá, digamos, né, em torno de entre 70 e 100, né, que é aquela glicemia em jejum. E para ele manter essa glicemia nesses níveis aqui, o pâncreas dele está produzindo uma pequena quantidade de insulina, certo?
Então, o pâncreas fica liberando uma quantidade pequena de insulina que faz com que a glicemia em jejum permaneça dentro da faixa normal. Beleza. E aí esse indivíduo vai se alimentar. Quando ele se alimenta, aí a gente vai ter um pico de absorção da glicose, né? E aí o que vai acontecer? A glicemia vai subir, né? Então ela estava aqui em níveis de jejum e depois da refeição, com a absorção da glicose, a gente vai ter uma elevação da glicemia até fazendo um pico. Bom, e aí o que vai acontecer? O pâncreas vai perceber esse aumento dos níveis glicêmicos circulantes, né? Começa a chegar mais glicose lá na célula beta-pancreática. E isso serve de estímulo para o pâncreas secretar mais insulina. Então, o pico de absorção de glicose, né, que leva a um aumento da glicemia, ele é seguido de um pico na produção de insulina. E aí, aumentando a produção de insulina, a glicose vai cair e aí ela vai voltar para aqueles níveis, né, de antes da refeição. E aí, à medida que a glicemia vai diminuindo, a produção de insulina também diminui e volta para os níveis basais. Olha só, isso vai acontecer no café da manhã, isso vai acontecer no almoço, isso vai acontecer no jantar, e isso também vai ter uma pequena incursão aqui menor, mas que também acontece com o lanche da tarde, né? Mas olha, principalmente nas 3 principais refeições do dia, a gente vai ter isso. Então, como que é a produção de insulina em condições normais? Deixa eu ajeitar aqui. Como que é a produção de insulina em condições normais? Em condições normais, a gente tem uma produção de insulina, uma pequena produção de insulina, que se mantém nos períodos de jejum e interprandiais, né, entre as refeições. E, após uma refeição, a gente vai ter um aumento nessa produção de insulina. Então, isso faz com que, fisiologicamente, a gente tenha um componente de secreção basal de insulina e um componente de secreção que a gente chama de um componente de bolus, né? Que seria essa quantidade a mais de insulina que o pâncreas secreta para controlar, né? Para contornar aquela elevação glicêmica pós-refeição. Beleza? Então a gente tem o basal e a gente tem o bolus. Maravilha! Isso é a fisiologia. E aí, agora a gente vai falar da condição patológica. Então, como que é um paciente diabético? Né? Um paciente diabético pode ser um diabético tipo 1 ou pode ser um diabético tipo 2 que já tem falência da célula beta-pancreática. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa não vai ter essa habilidade de produzir a insulina para cobrir essas 2 situações, né? Então, quando a gente vai tratar o paciente com insulina, a gente tem que pensar no seguinte: a insulina vai ser uma reposição hormonal, né? Assim, na definição clássica, o indivíduo não produz insulina suficiente, a gente vai repor, certo? É lógico que aqui a gente tem que lembrar que existe o componente da resistência à insulina, né? No paciente diabético tipo 2. Então, assim, se existe resistência à insulina, inclusive esse paciente, ele vai precisar de mais insulina do que uma pessoa normal para manter as glicemias controladas. Mas o fato é que, a rigor, ele está fazendo uma reposição hormonal. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer mimetizar o fisiológico. A gente quer imitar o que acontece no organismo normal. Olha, imitar perfeitamente a gente não vai conseguir, né? Vamos deixar claro aqui. Claro que não, porque a gente não vai conseguir fazer com que a célula beta desse paciente produza a insulina conforme deveria. A gente não tem um tratamento que faça isso, né? No caso do paciente que requer insulina,
a gente vai ter que administrar externamente, exogenamente, a insulina para ele. Então, isso não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Porém, a gente vai tentar mimetizar, imitar o fisiológico no máximo que a gente puder. Então, se fisiologicamente a gente tem um padrão de secreção de insulina, que é o basal e o bolus, então quando a gente vai fazer a insulinização, a gente também pensa, nossa, eu tenho que cobrir o jejum e os períodos interprandiais, e eu também tenho que cobrir os períodos pós-refeição. Beleza? Então, esse é um conceito importante, é um princípio importante. Agora vamos para o segundo princípio aqui, para você entender como que você deve ajustar a insulina. O segundo princípio é o seguinte: a gente vai ter as formulações de insulina, né, as insulinas sintéticas, que a gente vai utilizar no tratamento dos pacientes. E como que é o comportamento, né, dessas insulinas quando elas são administradas? Então, qual que é a meia-vida, qual é a duração da ação, elas fazem pico, não fazem pico, enfim, isso tudo vai ser importante na hora de você raciocinar para controlar a glicemia do seu paciente. Então, esse segundo gráfico que eu desenhei aqui embaixo é para te explicar sobre o perfil das principais insulinas. Então, olha, aqui, hoje a gente está falando sobre uma situação de uma paciente que você atendeu num ambulatório, num posto de saúde, enfim, né? Em um contexto em que o tratamento da paciente vai ser custeado pelo sistema público de saúde. Então, a gente vai dar enfoque para o tratamento com as insulinas que são fornecidas, né, pelo Sistema Único de Saúde, enfim. Então, eu vou me ater aqui à insulina NPH, a insulina regular e a insulina de ação ultra rápida, o análogo de ação ultra rápida. A gente tem também a insulina glargina, a gente tem a insulina detemira, a gente tem a insulina degludeca, a gente tem a glargina U300, né? Todas essas formulações existem, estão disponíveis. No entanto, não vai dar para a gente falar sobre todas elas, até porque iria confundir a sua cabeça. Então, hoje a gente vai dar enfoque para falar sobre como é que funciona, né, a insulina NPH, que é essa daqui, ó. A insulina NPH, ela é uma insulina de ação intermediária, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Quando o paciente recebe, né, quando é administrada a insulina NPH para ele, o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento nas concentrações séricas de insulina, a gente vai ter um pico entre 8 e 12 horas após a administração, e depois essa curva vai descendente, e ao final de 18 horas, a ação dessa insulina acabou, né? Então, a insulina NPH, ela não cobre as 24 horas do dia, né? A duração de ação dela é de até 18 horas. Ela não vai cobrir as 24 horas. Então, você já sabe, se o seu paciente for usar insulina NPH, se ele tem deficiência absoluta na produção de insulina, ele vai precisar de pelo menos 2 aplicações, né, da NPH para cobrir as 24 horas. Bom, em relação à insulina regular. A insulina regular a gente usa para cobrir períodos pós-prandiais, né? Lembra que a gente tem que mimetizar o que acontece fisiologicamente, né? Então, a gente tem o pâncreas produzindo mais insulina quando a glicemia se eleva, né, durante a absorção dos nutrientes pós-refeição. Então, para cobrir esse período, a gente vai ter a insulina regular, que vai ser essa daqui que eu fiz a curva em azul, e a gente tem também os análogos de ação ultra rápida. Quando a gente pensa em atendimento no sistema público de saúde, né,
Em geral, o que o paciente vai ter acesso vai ser a insulina NPH e a insulina regular. A insulina regular, ela é assim, ó, ela começa o efeito em 30 a 60 minutos, ela faz um pico em 2 a 4 horas e ela dura até 8 horas a ação. Enquanto que o análogo de ação ultra rápida, ele vai começar a agir com 10 minutos, 10 a 30 minutos, vai fazer um pico em 1 hora e vai ter uma duração de ação de 3 a 5 horas. Então, o que acontece? Ó, aqui a gente poderia acrescentar a curva da insulina Detemir e a gente poderia acrescentar a curva da insulina Glargina, né? Porém, como eu falei, eu vou dar mais enfoque para essas aqui, porque a gente está usando um exemplo de paciente atendido pelo Sistema Único de Saúde para que você entenda direitinho como é que funciona aqui. Depois, o raciocínio é mais ou menos o mesmo, né, que você vai aplicar para as outras formulações de insulina. E em outra oportunidade a gente pode, né, também discutir sobre as outras formulações de insulina. Mas bora lá. Então, olha, eu preciso cobrir o basal e eu preciso cobrir o bolus. Para cobrir o basal, eu vou usar insulinas que têm ação mais prolongada, que poderia ser a NPH, poderia ser a Glargina, a Detemir ou a Degludec. E para cobrir os períodos pós-prandiais, eu vou utilizar a insulina de ação rápida, né? E aí, para isso, a gente vai ter a insulina regular, que é a formulação existente há mais tempo no mercado, é a mais barata, é a mais acessível, porém ela tem um início de ação mais lento, um pico mais tardio e uma duração mais prolongada da ação. Então, os análogos de insulina de ação ultra rápida, eles são mais interessantes. Por quê? Porque o início de ação é mais rápido, então ela pode ser administrada próximo da refeição, né? O pico de ação também é mais rápido e a duração é menor, então o paciente tem menos risco de fazer hipoglicemia tardiamente, né? Pensa comigo, a gente quer imitar esse processo aqui, né? A gente quer imitar esse processo aqui. Aumentou a glicemia pela absorção de alimentos, aumenta a produção de insulina. À medida em que a glicemia vai sendo normalizada, diminui a produção de insulina. Então, se essa insulina tiver uma duração de ação muito prolongada, a glicemia já baixou, ainda tem muita insulina, o paciente tem risco de fazer hipoglicemia. Então, é por isso que é mais interessante a gente usar um análogo de ação ultra rápida, porque vai mimetizar melhor o fisiológico, né? Essa insulina vai estar presente só enquanto tem a absorção do período pós-prandial. Depois essa meia-vida vai decaindo, né? E a duração acaba da insulina, então dá tudo certo e o paciente tem menos risco de hipoglicemia. Porém, a realidade é que esses análogos não estão disponíveis, né? Assim, para os pacientes, né, do Sistema Único de Saúde, com a facilidade que a gente gostaria. Então, muitas vezes, o que a gente vai ter para trabalhar é a insulina NPH fazendo o papel de insulina basal e a insulina regular fazendo o papel de bolos, né, pós-refeições. Beleza, então a gente vai ter que usar dessas informações aqui sobre o perfil das insulinas para tentar mimetizar isso daqui. Então, essa é a arte que a gente vai ter que trabalhar com o objetivo de atingir um bom controle glicêmico que proteja o paciente das complicações. E aí, que objetivo é esse, né? Em números. Então, assim, a gente tem, em geral, né? Esse é o terceiro princípio que eu quero colocar para vocês aqui. Então, a gente tem uma meta geral, né, de hemoglobina glicada, que seria de uma meta de 7, né, com um número meio que mágico aí.
Só lembrando que isso é individualizado. Então, assim, às vezes pacientes idosos que têm maior risco de hipoglicemia, a gente vai ter uma meta mais frouxa. Os pacientes mais motivados, aqueles mais jovens, que não tenham, né, complicações, que não tenham doença cardiovascular estabelecida, podem ter metas mais rigorosas. Mas, de uma maneira geral, a gente vai ter uma meta, um número mágico aí, de uma hemoglobina glicada de 7. E o que é uma hemoglobina glicada de 7 em termos de glicemia, né? Então, qual que é a tradução, né? Em termos de glicemias para uma glicada de 7? Seriam glicemias pré-prandiais, né? Aquelas glicemias em jejum e antes das refeições, girando entre 80 e 130. E as glicemias pós-prandiais, que seriam aquelas 2 horas após a refeição, de até 180. Então, olha, você tem que pensar assim, se o seu paciente está usando insulina, as glicemias dele têm que estar girando em torno disso. Pela manhã em jejum e antes das refeições, níveis de glicemia entre 80 e 130 são níveis seguros, né? E níveis de glicemia pós-prandial, 2 horas após as refeições, de até 180, seriam também considerados adequados, porque traduzem uma proteção em relação às complicações do diabetes. Beleza, então, se o paciente usa insulina, você vai precisar pensar nessas metas aí. Lembrando que a hemoglobina glicada, beleza, a hemoglobina glicada é o nosso número mágico e tal. Acontece que a hemoglobina glicada, a gente só vai poder utilizá-la como parâmetro a cada 3, 4 meses, né? Então, como é que a gente faz ajuste de insulina? O ajuste de insulina, a gente vai precisar das glicemias capilares ali, para a gente ir raciocinando. Não, eu tenho que aumentar aqui, eu tenho que diminuir ali, eu tenho que... Enfim, como que eu devo manejar a insulina? Então, a gente vai precisar dessas glicemias capilares para a gente raciocinar em relação ao ajuste da insulina. Beleza. Então, a disponibilidade das glicemias capilares é o nosso quarto ponto aqui de atenção, né? O nosso quarto princípio que a gente vai precisar atender para que a gente faça o ajuste adequado da insulina. Então, eu vou virar aqui, porque eu já fiz, antes de começar essa live, eu fiz aqui um esqueminha para você entender como é que deve ser observado, né? Deixa eu só fazer assim um pouquinho. Como é que deve ser observada a glicemia capilar do paciente? Olha só, a gente vai raciocinar de acordo com as glicemias capilares. E quais são os horários de glicemias capilares que vão ser importantes para a gente? Olha, a gente tem o jejum, a gente tem a glicemia 2 horas após o café da manhã, aí a gente tem glicemia antes do almoço, esse AA que é antes do almoço, aí a gente tem a glicemia 2 horas após o almoço, aí tem antes do jantar, daí tem 2 horas após o jantar e, por fim, a gente tem a glicemia ao deitar. Esses horários aí são os horários de padrão de referência que a gente tem para a medida das glicemias capilares. E aí, olha, em geral, a gente gosta, eu gosto muito de fazer a tabela desse jeito, porque do ponto de vista visual fica muito bom. Então, se a gente tem aqui, ó, as colunas com os horários, e aqui nas linhas a gente coloca as datas. Então, aqui na minha tabelinha eu coloquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Mas a ideia é que cada dia do mês esteja aqui, né? Dia
3, 4, 8, 10, enfim, os vários dias, quer dizer, eu fui falando meio pulando os números, né? Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, né? A ideia é que a tabela seja construída dessa forma. Alguém me perguntou aqui, e a glicemia da madrugada? Então, às 3 horas da manhã, pode ser um horário a mais acrescentado aqui nessa tabela. Mas a gente só vai precisar da glicemia às 3 da manhã, ou glicemia da madrugada, quando a gente está suspeitando que o paciente está fazendo hipoglicemia. Então, como uma regra geral, né, no dia a dia, a gente não vai precisar da glicemia às 3 horas da manhã. A gente pode pedir para o paciente fazer essa glicemia às 3 da manhã, caso a gente esteja suspeitando de hipoglicemia. Ok? Então, assim, até porque, veja bem, isso significa a pessoa acordar, né? Acender a luz, sei lá o quê, para fazer uma medida de glicemia. Então, a gente só vai pedir para o paciente fazer isso, né? Interromper a sua noite de sono, etc. e tal, se isso for trazer alguma informação relevante. Então, é só se a gente estiver suspeitando de hipoglicemia. No dia a dia, né, a gente não vai precisar disso. Beleza. Olha, se você olhar assim como uma recomendação, né, o mundo perfeito seria assim: você prescreveu insulina, seu paciente está usando insulina e você está fazendo ajuste, né, da insulina, principalmente se você estiver fazendo ajuste, o ideal é o paciente fazer todas essas glicemias aqui todos os dias. Esse seria o mundo perfeito, né? Muito bem. Só que a gente não vive um mundo perfeito, a gente vive um mundo real. E aí, quem é o paciente que vai ter o sofrimento, ou vai ter a disposição de furar 7 vezes o dedo por dia, todos os dias, né, para aferição da glicemia? Então, assim, isso sem falar da questão custo, né? Porque existe um custo na medida da glicemia. Existe uma distribuição de fitas, né, na rede pública, enfim. Então, assim, esse é o mundo perfeito. Agora, o mundo perfeito é esse monte de glicemias aqui, 7 furadas no dia, todos os dias. Agora, qual que é o mundo real? O mundo real é o paciente fazer algumas glicemias todos os dias. Né? Se ele puder fazer 4 todos os dias, ótimo. Se ele 5, nossa, melhor ainda. Mas se ele puder fazer 3 vezes ou 2 vezes por dia, já dá para você raciocinar em relação ao ajuste da insulina. Eu estou falando de vida real, do dia a dia, dos pacientes como que eu atendo, mesmo no consultório, né, para aqueles pacientes que não usam o CGM, que é aquele modelo de monitorização contínua, né, o sistema de monitorização contínua da glicemia, que é uma modernidade, né, que nos oferece a oportunidade de ter as glicemias medidas inúmeras vezes ao longo das 24 horas do dia e tal, mas a gente não está falando disso, a gente está falando do mundo real do paciente que é atendido pelo SUS, então que a gente vai usar as glicemias capilares como parâmetro. E mesmo no consultório, né, a gente tem pacientes que não utilizam o sistema de monitorização contínua, e aí a gente também vai usar as glicemias capilares como parâmetro, e daí o que acontece? Eles, em geral, né, se você recomendar para o paciente fazer 7 glicemias por dia, todos os dias, e te trazer um mapinha, uma tabela, existe grande chance dele não fazer o que você pediu. Então, assim, se ele fizer, ótimo. Mas, olha, na vida real, a minha experiência é o seguinte. Se você tiver pelo menos 2 glicemias todos os dias, e aí, olha só, a gente não está no mundo ideal. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para tornar isso mais próximo do ideal possível. Então, é o seguinte, se o paciente for fazer só 2 ou 3 glicemias por dia, daí você vai pedir para ele alternar os horários.
Então, por exemplo, se na segunda-feira ele fez em jejum e antes do almoço, na terça-feira ele faz 2 horas após o café e faz ao deitar. Depois, quando for na quarta-feira, ele faz antes do almoço e 2 horas depois do almoço. Ah, na quinta-feira, ele faz... Enfim. E assim, o que vai acontecer? Quando ele te trouxer essa tabela vai estar com alguns buracos e algumas casinhas preenchidas. E daí, o que vai acontecer? Você vai ter você vai conseguir observar um padrão, né? Fala assim, ah, não, então aqui, olha, ao longo de uma semana, ou ao longo de 10 dias, ou ao longo de 15 dias, eu tenho, poxa, pelo menos 3 ou 4 glicemias em jejum, eu tenho pelo menos 3 ou 4 antes do almoço, após o jantar, enfim. E aí, com isso, você consegue ter um padrão e entender como que a glicemia do paciente está se comportando em cada um dos horários. Lembra que o nosso objetivo é mimetizar o fisiológico. E o fisiológico é uma produção de insulina que mantém a glicemia basal e uma produção de insulina que mantém a glicemia pós-prandial. Você precisa ter uma ideia como é que é a glicemia em jejum e interprandial e como que é a glicemia pós-prandial do paciente, para você poder ajustar a insulina nessas situações aí. Beleza? Bom, muito bem. Dito isso, por fim, tem mais um princípio que eu quero te falar antes da gente ajustar a insulina da Dona Maria, da paciente lá que chegou pra gente. Que é o seguinte, existe um período de latência quando você faz um ajuste de insulina. Isso é uma coisa importante, principalmente quando você atende um paciente que está internado. Aí o paciente está internado e aí ele está usando insulina e aí você ajusta a insulina dele. Olha, se você faz um ajuste aqui, por exemplo, hoje é segunda-feira, né? Daí você foi lá, avaliou as glicemias e falou, não, vamos aumentar aqui essa insulina NPH, vamos aumentar aqui essa regular, enfim. E aí, se no dia seguinte, né? Hoje é segunda, se amanhã, na terça-feira, você pega lá as glicemias. E o que você observa de segunda para terça, né? Que as glicemias ainda estão elevadas, não é hora de você mexer nessa insulina ainda. Por quê? Porque tem um período de latência, que é um período assim, para se estabelecer um novo equilíbrio quando você faz um ajuste. Lembra que você está induzindo uma situação artificial no indivíduo, né? Então, é uma droga que está sendo administrada pela via parenteral e que vai ter toda a sua farmacodinâmica, né, e o seu comportamento biológico. Então, não é assim, olha, a insulina que eu fiz, a NPH que eu fiz hoje de manhã, eu já vou querer que ela controle todos os interprandiais do paciente. Não é assim. Requer um pouco de tempo. Então, se você faz um ajuste hoje, você tem que dar pelo menos 48 horas. 48 a 72 horas é o ideal. Antes de você fazer um novo ajuste da insulina. Isso só não é verdade se o paciente fizer hipoglicemia. Então, suponhamos que você foi lá hoje, viu as glicemias, aumentou a dose da insulina. Aí, quando você volta no dia seguinte, o paciente está fazendo hipoglicemia. Aí sim, aí você tem que diminuir a dose da insulina, né? E também observar se o paciente não está ficando sem se alimentar, né? Porque também se o paciente receber insulina e não se alimentar, lembra, você está tentando imitar o fisiológico, mas não é o fisiológico, né? Não tem um pâncreas ali. Então você está dando insulina. O paciente tem que comer. Se ele não comer, ele corre o risco de hipoglicemia. Às vezes a gente esquece disso, né?
Aí vai olhar lá as glicemias para tentar ajustar a insulina e simplesmente fica achando que tem que diminuir a dose sem perguntar, sem procurar saber como é que está a alimentação. Esse é um outro princípio, né, que é o 6º princípio aqui, para você observar, que é o seguinte, ó, ajuste de insulina tem tudo a ver com a alimentação. Então, se as glicemias estão descontroladas, para você raciocinar e fazer o ajuste glicêmico, você tem que entender como é que está a alimentação desse paciente. Você tem que perguntar. E você tem que perguntar, escuta, mas o que você está comendo no café da manhã? E no almoço? E não sei o quê? Você está ficando sem comer? Você está passando muitas horas sem fazer uma refeição? Enfim, você tem que entrar nesse detalhe. Porque, às vezes, o ajuste que você vai ter que fazer é corrigir o padrão alimentar e não mexer na insulina. Então, esse é o 6º princípio importante, né, que você precisa ter em mente para você ajustar a insulina. Então, a gente vai ajustar a insulina da nossa paciente aqui, a dona Maria, que é diabética há 20 anos. Ela está em uso de insulina NPH e ela usa 22 unidades de insulina NPH pela manhã e 10 unidades à noite. E ela também está usando insulina regular, 4 unidades na hora do almoço. Então, olha, primeiro, se ela chega para consulta para você sem trazer glicemias, vai ficar bem complicado você mexer na insulina dela. Então, você precisa das glicemias capilares. A hemoglobina glicada é importante para você? Sim, ela é muito importante. Vem uma hemoglobina glicada de 11, né? Você fala assim, as glicemias estão todas altas, né? Então, você já poderia, assim, aumentar a dose da insulina logo de antemão e solicitar que ela retorne com um perfil glicêmico, né, das glicemias capilares para você fazer o ajuste mais fino. Agora, isso quando a hemoglobina glicada está muito alterada. Porém, se a hemoglobina glicada está próxima da meta, então você não deve mexer na insulina antes de ter um perfil glicêmico da paciente. Se a dona Maria chegou sem trazer exame nenhum e trazendo a receitinha do que ela está usando de medicamento com as doses da insulina que ela está tomando. Se ela não tem sintomas de hipoglicemia, né, ela está assintomática, você não deve mexer na insulina dela sem conhecer esse perfil aqui. Então, você vai pedir para ela fazer, né, glicemias. Agora, se ela chega com sintomas de hipoglicemia, você reduz a dose da insulina. Se ela chega com uma hemoglobina glicada abaixo, né, de 7, muito abaixo, né, já é uma paciente idosa e tudo mais, você reduz a dose da insulina. Se ela chega com a hemoglobina glicada lá no teto, você já pode aumentar a dose da insulina mesmo sem ver as glicemias. Agora, nada disso aconteceu, você não mexe na insulina no primeiro momento, solicita as glicemias capilares. Ah, mas a dona Maria não vai ter como fazer as 7 glicemias no dia durante... Não vai dar. Faz daquele jeito que eu falei. Pelo menos 2 glicemias no dia, horários alternados, dali a uma semana ou dali a 10 dias, né? Ela retorna para você e aí sim, trazendo isso aqui, ó. E aí, com esses valores de glicemia, que você tenha a oportunidade de ver uma tendência, fala assim, não, ao longo desses 10 dias aqui, ó, eu tenho 4 glicemias em jejum, ou 3, eu tenho outras 3 ou 4 em cada um dos horários, então eu consigo ter uma ideia, certo? E aí, muito bem. E aí, como é que faz, então, esse raio desse ajuste, né? Se a paciente está com glicemias em jejum e interprandiais. O que é isso? A glicemia pela manhã ao acordar e a glicemia antes das refeições. Se essas glicemias estão acima de 130,
é porque você tem que aumentar a dose da insulina. E agora, vamos lá. Essa paciente, a dona Maria, ela toma 22 unidades de NPH de manhã e 10 unidades à noite. Lembra do gráfico que eu te mostrei, que a insulina NPH não cobre as 24 horas. E lembra que eu também te mostrei, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Peraí. Olha só, esse aqui, minha curva ficou meio torta assim, mas o importante é você ter uma ideia sobre o pico e a duração da ação da insulina NPH. Então, a insulina NPH vai fazer um pico entre 8 e 12 horas da injeção e vai durar até 18 horas. Então, olha só, o pico, a maior ação da insulina NPH é de 8 a 12 horas depois da administração dela. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a dona Maria está amanhecendo o dia em jejum, com glicemias altas, né? Então, o jejum dela está 250, tá 300, tá, sei lá, né? 230, por aí. Enfim, isso significa que você tem que aumentar a dose da insulina NPH. Porém, não é a NPH da manhã. É a NPH da noite. É a insulina que ela toma lá na hora de deitar, que faz um pico pela manhã quando ela acorda. Então, se ela está acordando com glicemia acima de 130, é porque a dose da insulina ao deitar, da insulina NPH, está insuficiente. E aí você vai precisar aumentar, então, a dose da insulina da noite para cobrir o jejum. Por outro lado, se as glicemias dela, antes das refeições, então antes do almoço, antes do jantar, são glicemias altas, né, até ao deitar também, né, são glicemias acima de 130, é porque a insulina NPH que ela toma de manhã está insuficiente para cobrir. Então você... antes do jantar, a glicemia dela está fora da meta. Então qual que é a insulina que eu tenho que dar? É a insulina regular? Não! Eu tenho que dar insulina, aumentar a dose da insulina NPH da manhã. E em relação ao controle do fator bolos, né? É aí que vai entrar a insulina regular e a insulina, o análogo de ação ultra rápida, né? Se ele estiver disponível, tanto melhor. Se não, vai ser a insulina regular mesmo. Para que serve essa insulina? Ela serve para isso aqui, ó. A glicemia do paciente, quando ele se alimenta, ela vai subir. Então, ele precisa de mais insulina para voltar essa glicemia para os níveis interprandiais, para retornar a glicemia, né, depois da absorção dos alimentos. É jogar essa glicose que foi absorvida no intestino, então ficou mais alta no sangue, jogar ela para dentro dos tecidos periféricos, para a glicemia sérica voltar para os níveis interprandiais. Então, essa insulina de ação ultra rápida, de ação insulina regular, essa insulina, o raciocínio que você vai fazer é de fazer isso aqui, ó. Você já sabe que a glicemia vai subir, então você quer uma quantidade de insulina capaz de retornar a glicemia para os níveis anteriores, certo? Então, se a paciente está fazendo hiperglicemia nos períodos pós-prandiais, 2 horas após o café da manhã, 2 horas após o almoço, 2 horas após o jantar, a insulina que você tem que ajustar é a insulina regular ou a insulina de ação ultra rápida, certo? Bom, e quando a paciente está com aquele samba do crioulo doido, tipo, a
amanhece com a glicemia alta e depois, mais tarde, ao longo do dia, a glicemia cai muito, etc. Quando está acontecendo isso, em geral, a forma mais inteligente de você ajustar a insulina é o seguinte, é você dar um passinho atrás. O que é um passinho atrás? Você olha os horários que a paciente está fazendo hipoglicemia, que a glicemia está caindo para baixo de 80, né? Então, quais os horários que a glicemia está caindo? E aí, naquele horário ali, você vê qual que é a insulina correspondente. Lembra que nem sempre vai ser a insulina que o paciente tomou pouco antes. E aí, por exemplo, o paciente está fazendo hipoglicemia antes do jantar. Então, se ele está fazendo hipoglicemia lá antes do jantar, provavelmente é a insulina NPH da manhã que está com uma dose alta. Então, você reduz. Ou então pode ser também uma insulina regular que o paciente está tomando antes do almoço, né? E que tem uma duração mais prolongada, principalmente se o jantar for mais cedo, né? Daí, pode ser que seja essa insulina que precise ter a sua dose um pouco reduzida. E aí, você deixa para um segundo momento você se preocupar com a glicemia de 250 a 300. Primeiro, você se preocupa com a glicemia que está baixa. Você verifica se o paciente não está ficando sem se alimentar, não está pulando refeição, né? Porque isso pode ser a causa da hipoglicemia. Mas se o paciente estiver mantendo a alimentação regular direitinho, daí a primeira providência sua, tá o samba do crioulo doido, eu não sei o que eu faço, porque tem hora que está alta, tem hora que está baixa. Olha só para as hipoglicemias, vê o horário, o padrão, né, de glicemia baixa, analisa qual que é a insulina correspondente àquele horário e reduz a dose dessa insulina. Primeira coisa que você faz. Deixa as altas para você resolver depois. Aí, depois de pelo menos 48, 72 horas, né, que você vai poder reavaliar. Então, esse é o período mínimo, né? Mas, em geral, a gente vai usar até mais dias. Por quê? Porque a gente não consegue ter as medidas de glicemias em todos os horários. Então, se você reduziu a dose de insulina que o seu paciente estava fazendo hipoglicemia, então você solicita que ele meça as glicemias, preencha lá a tabelinha para você e ele retorna, por exemplo, daqui a uma semana. E aí você vai ver, agora não tem hipoglicemia mais. Agora as glicemias estão todas de 80 para cima. Só que ainda tem lá os 300, 200 e tanto. Aí sim, aí você fala, bom, agora eu vou ajustar a insulina, vou aumentar a dose nos horários em que o paciente está com as glicemias descompensadas. Então, samba do crioulo doido, prioridade é ajustar, reduzir a dose da insulina para acabar com as hipoglicemias. Número 1. Número 2, você vai fazer o ajuste das insulinas correspondentes à hiperglicemia, né? E para que você consiga atingir aquelas médias glicêmicas adequadas. Porque lembra o seguinte, que uma hemoglobina glicada de 7, ela deve refletir médias de glicemias dentro de uma faixa que protege o paciente de complicações. A hemoglobina glicada de 7 não deve refletir aquelas super variações, né? Glicemia de 50 com glicemia de 200, com 230, com 250, com 70. Isso não vai funcionar, né? Porque aí o paciente vai ficar sob risco das complicações. Então, a ideia é que, na média, as glicemias girem em torno, né, nos períodos de jejum interprandiais entre 80 e 130, e nos períodos pós-prandiais, mimetizando o fisiológico, né, as glicemias podem chegar até
180, 2 horas depois das refeições. Então, esse ajuste, é claro, isso é individualizado, porque na hora que você vai conversar com o paciente, primeiro que a tabelinha de cada um vai vir de um jeito. Segundo que o padrão de alimentação de cada um vai ser de um jeito. Então, é lógico que isso é muito individualizado, você vai mexer. Porém, você tendo esses princípios e sabendo como raciocinar, fica muito mais fácil de você atingir as metas glicêmicas e realmente proteger o seu paciente das complicações crônicas, proteger aqui a Dona Maria, né, de ter um infarto, um AVC, de ter uma retinopatia, etc. Então, esse é o caminho para você ajustar a insulina do seu paciente de uma forma muito mais segura e eficiente, porque você tem os princípios e aí você segue uma lógica no seu raciocínio. E olha, esse caminho que te leva a controlar, manejar, né, a insulinização do seu paciente de uma forma melhor no seu dia a dia, também é o caminho, essa forma de raciocinar, fazendo sentido, né, entendendo o que você está fazendo, é o que vai te levar a se tornar endocrinologista sem precisar de residência, mesmo que você já tenha se formado há muitos anos, tendo você feito uma pós-graduação em endócrino ou não, né? Com esse caminho, você se prepara de uma forma adequada para se submeter à prova de título de especialista e se tornar endocrinologista. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de colegas possível. E se você tem dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar aqui abaixo, tá bom? Eu leio todos os comentários e procuro responder a todas as dúvidas, se não ali mesmo, né, nos comentários, eu sempre busco colocar nos vídeos seguintes, né, as explicações e os esclarecimentos das dúvidas. Então é isso aí, na semana que vem tem mais, porque toda segunda-feira, às 18 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no Descomplicando a Endócrino. É isso aí, esse foi mais um episódio do Descomplicando. Um beijo grande e até a próxima!